Olá, pessoal. Boa noite. Estamos preparando para uma live hoje especial com a Tiziana Branco, psicóloga, palestrante, uma pessoa muito especial. E o tema de hoje vamos falar de consciência corporal e desbloqueio de emoções. Oi, tá me ouvindo? Agora tô. Que bom. E aí, Ti? Tudo bem? Sou meio nova nisso, você sabe que eu sou tecnológica, mas é a minha primeira live na vida, né? Então eu não tenho muita prática com isso, não. Adorei isso, vivenciar Pois coisas é, novas. privilegiada você, viu? Eba! Olha só, muitas perguntas hoje super interessantes que eu tô curiosa, entendeu? E na Uhum, verdade, eu acho que muita gente também. Aí o que eu tô sim, fazendo? Olha só, como você é nova aqui hoje. Tá vendo esse triângulozinho que tem aqui embaixo? Isso vale para todo mundo que tá assistindo a live agora também. Nesse triângulo aqui, a gente vai apertar e vamos compartilhar para várias pessoas, porque quem ainda não está assistindo pode entrar agora e começar a assistir a gente. Você viu aí que apareceu? é um triângulo, é tipo um aviãozinho, né? Uma coisa assim. É, um aviãozinho, Tá, isso mesmo. Aí você clica nele aí vai aparecer várias pessoas da sua rede social. E aí você vai apertando, convidando todo mundo para participar. ok. Então tecnologia, já vamos aprendendo. Aprendendo, vivendo e aprendendo, como sempre. Né? Ó, já estou convidando bastante. Quem estiver assistindo também quiser e puder fazer isso, ajuda a gente aí. É a primeira live da Tissa. Vamos bombar. Vamos lá. Acho que agora já foi bastante. Já convidei bastante gente. Então vamos lá, Tissa. Nosso tema de hoje é a consciência corporal e desbloqueio de emoções. Aí, para quem tem me acompanhado, eu tô com um grupo de Med Pilates em casa e nós trabalhamos durante 21 dias, né? Uhum. Vários temas, vários assuntos. E um deles foi o Pilates e as emoções, né? E uma das perguntas que eu fiz pro pessoal, que o pessoal ficou assim super em dúvida, Hum. foi de não saber que o Pilates trabalhava essas emoções, de não saber que o movimento liberava emoções. Enfim, nós vamos chegar aqui, mas antes de tudo, eu queria que você se apresentasse. Ok. Então, eu sou psicóloga, você já me conhece, eu já faço um trabalho, né, com você já há quase 15 anos. Isso. E uma das coisas mais importantes da minha vida, Adri, foi sempre a minha curiosidade. Eu cheguei no lugar que eu cheguei porque eu sempre fui curiosa para querer entender e saber sobre o ser humano, sobre as questões da vida. Então, isso desde nova. Mesmo antes de eu entrar para a psicologia, eu, com 13 anos, eu comecei a querer estudar cristais, pirâmide, que na época da década de 80, é isso que era moda. E era só coisa de gente meio zen, assim. Os meus pais devem estar assistindo essa live hoje. Eles devem lembrar muito bem de quanto que era difícil. Eu era inquieta, assim, de querer descobrir uma coisa que naquela época era estranho. No mínimo estranho. Enfim, quando eu entrei para psicologia, eu já tinha um trabalho ligado ao corpo, que eu tinha estudado acupuntura, já tinha feito massagem. Eu já estava quase 6 anos fazendo massagem. Então, essa coisa do corpo, da mente, essa comunhão entre as duas coisas, eu sempre me interessou muito, muito. E eu fui Uhum. atleta durante muitos anos. Então, essa coisa do corpo, eu sempre fui muito ligado ao corpo. E eu fui entendendo ao longo dos anos essas coraças, assim, emocionais. Então, assim, você me fez essa pergunta, né, que as pessoas, a gente vai chegar lá, mas só para despertar um pouco essa curiosidade, que as pessoas não sabem por que, que o corpo segura, o que, que segura. Então, a primeira coisa que eu falo, que eu quero despertar aqui, é essa curiosidade, tipo assim, o que, que significa a dor, né? Por que, que tem dor? A dor é um aviso que algo está fora de sintonia. Então, quando eu entrei para a psicologia, como eu já era atleta e já entendia, eu já percebia que várias questões que eu vivia na semana, tensões de prova, ou brigas com o namorado, aquelas coisas, eu senti que travava alguma região do meu corpo. Então, assim, ou a nuca, porque eu travava aqui, eu ficava tensa, ou até a rigidez de alguns lugares.
Então, eu comecei a querer entender como é que isso funcionava. E ao longo dos anos, a vida foi me mostrando, até que eu cheguei a um trabalho com você depois que eu voltei dos Estados Unidos, né? Porque eu morei nos Estados Unidos 9 anos. E lá foi uma busca espiritual fortíssima. Eu trabalhei com Deepak Chopra, no spa dele, que era Mas um então, spa... aí nessa época que você morou nos Estados Unidos, você já tinha formado em psicologia aqui. Já. E já tinha feito um trabalho corporal já há quase uns 8 anos. Então, De recapitulando. massagem. Então, você sempre foi uma pessoa curiosa, sempre trabalhou essa questão espiritual, que a gente chama de esotérica, entre aspas, Que né? naquela época E era esotérica, que hoje em dia não, né? hoje em dia, né, holística. Exatamente. Hoje em dia é meditação, essas coisas, todo mundo está buscando, né? Esse autoconhecimento. E naquela época era o esoterismo. E aí, só que aí a psicologia veio por você achar de ter ligação com isso que você já gostava, ou não? E não, exatamente, porque a psicologia, naquela época, era uma das únicas coisas que ia me dar um respaldo científico, intelectual, catedrático, vamos assim dizer, que eu poderia entender como é que isso tudo funcionava. Então, quando eu entrei para a psicologia, eu foquei muito em Reich, que era um discípulo de Freud, que trabalhava com consciência corporal, com bioenergética, e Jung também, que trabalhava muito essa coisa da energia, dos sonhos. Então, sempre na psicologia, eu busquei esse caminho agregando essa coisa do mente e corpo. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, E eu o já Reich estava já... falava que mente e corpo são a mesma coisa, né? Uhum, exatamente. E aí teve a discórdia dele com Freud, foi isso, porque Freud era altamente mental, ele acreditava nisso, mas ele não aprofundou na questão corporal. Reich já quis aprofundar. Então aí houve uma desassociação das escolas, vamos assim dizer. Né? Reich seguiu o caminho dele, como Jung também. Sim. Mas aí quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu já estava pronta com toda essa bagagem. E aí, quando eu trabalhei com Deepak Chopra, que é um spa de medicina ayurvédica, que é a prática médica mais antiga do planeta, que tem mais de 5.000 anos, que eles agregam totalmente o espírito, a mente, o corpo, a alimentação, é tudo. Então, eu tive um privilégio de já estar assim, meia pronta, assim, pronta para receber aquele conhecimento e aprofundar. Então, Né? me conta. Então, você terminou, você fez a psicologia aqui. Quando você foi para os Estados Unidos, você fez lá psicologia Ayurveda, foi isso? Dentro do seu currículo tem. Aí você fez o Deepak Chopra, que foi a questão da meditação. E teve uma Não, outra que também, foi... a psicologia, o que o spa do Deepak Chopra era ayurvédico, então tudo lá era ayurvédico. A psicologia, os tratamentos, a alimentação, então tudo lá eu aprofundei na Ayurveda lá com ele. Sim. Só que aí eu fui fazer especialização numa faculdade que, coincidentemente, o diretor era budista e eu já meditava. Então, foi casar-se as coisas todas. Assim, eu cheguei numa faculdade que o diretor era amigo do assistente pessoal do Dalai Lama. Então, eu tinha iniciações e aula com o Dalai Lama em pessoa, 2, 3 vezes por ano, porque ele ia para dar aula para os alunos budistas. Então, aí eu fui agregando todo esse conhecimento meu dentro de uma verdade, de uma coisa assim, científica, porque o Dalai Lama, ele gosta muito de ciência, ele pesquisa muito os efeitos da meditação sobre o corpo, o poder da mente, o poder da oração, como que isso afeta. O Dalai Lama, ele usa muito a Harvard. A Harvard tem uma escola que eles estudam o poder da mente sobre o corpo. E o Dalai Lama e os monges lá usam muito essa escola da Harvard para poder provar como que isso afeta o corpo, a mente, o espírito, como é que tudo está conectado. Então, eu tive acesso a tudo isso, assim, muito novo ainda, entendeu? Eu estou te contando isso há 20 e tantos anos atrás. Então, lá me ajudou a fechar esse pacote, sabe? Mente, corpo. E o americano, ele é muito comportamental. Então, a minha base também foi terapia cognitivo-comportamental, que me ajudou muito a estruturar os comportamentos, ajudar a alinhar tudo isso para a transformação de um comportamento. Então, assim, na prática. Parece que é uma coisa meio assim, pensando na psicologia, né, que o conselho, ele ainda não explicava as coisas não palpáveis. E você começou a viver isso tudo numa época que ainda não se explicava, que a psicologia até então não aceitava. Como que foi isso?
Porque você foi vivendo um lado espiritual, mas ao mesmo tempo na psicologia você agregou o cognitivo ali, mas você não deixou de trabalhar as pessoas nesse lado. Eu falo isso Não. porque quando eu te procurei, uma coisa que me chamou muita atenção dentro da nossa conversa, não, dentro do seu folheto, quando você me apresentou a sua metodologia de trabalho, era a psicologia Ayurveda. Aí eu, na Uhum. época, eu ainda não tinha Ayurveda. Eu ainda não tinha noção do que era isso, né? Mas eu achei super interessante. Depois que eu fui aprofundando. Mas então me explica essa questão da psicologia, desse outro lado espiritual e esse conflito ou ligação. Na verdade, o conflito meu, ele era muito mais externo do que interno. Por causa do julgamento, por causa da sociedade, né? Como eu te falei, assim, meus pais, naquela época, eles me achavam completamente doida, porque você imagina, eu com 13, 14 anos buscando isso, que naquela época era só gente hippie que buscava. Então, se o meu conflito, na verdade, ele sempre foi muito do julgamento do outro. Isso é uma coisa que eu tive que trabalhar durante muito tempo. Aqui, ó, minha madrasta está falando que ela e meu pai estão assistindo. Então, minha mãe também deve estar assistindo, eles são testemunhas disso. Enfim, mas dentro de mim, Idri, eu nunca teve um conflito, porque sempre eu tive certeza. Aí, é essa coisa que eu sempre falo com meus pacientes, quem estiver assistindo, eles sabem que eu uso uma frase, e eu já usei com você algumas vezes, que é o seguinte: a mente, ela mente. O seu corpo nunca mente. Então, aquela coisa do instinto de você ouvir o seu coração, tem uma expressão em inglês que fala gut feeling, que é aquela sensação visceral. Obrigada, Rodrigo, saudade de você. Isso é a coisa da víscera, desse instinto, isso é inegável. Então, eu nunca tive esse conflito. Eu sempre tive essa curiosidade, essa busca, isso é meu, isso sempre foi meu, eu acho que sempre será, porque isso é da minha natureza, sabe? Mas esse conflito, eu sempre tive certeza onde que eu ia chegar. Sempre. Que legal. Sempre. Eu sou muito Não, e feliz por isso. graças a Deus, porque o tanto de gente que você ajuda já ajudou, né? Não, e se eu falar como eu conheci a Tiziana, na verdade, como que a gente começou esse trabalho, que foi através de um sonho, também não tem explicação, né? Para aquela época. Espera aí, vamos lá, vamos continuar aqui nas perguntas. Tá, não, já fiz, né? E a psicologia aliada à espiritualidade, né? Nós já falamos um pouco. E a Sim. sua linha de trabalho, como ela era e como ela é? Mudou alguma coisa? Olha, primeiro mudou muito porque no começo eu fazia um trabalho muito mais corporal. Gente, tem várias gente falando aqui, mandando abraço. Eu sou muito nova nisso, então eu não vou conseguir responder quem está falando. Eu só quero também te falar, quem tiver alguma dúvida, saudades também, Fabi, quem tiver alguma dúvida, manda um inbox no Instagram que eu respondo, eu tenho o maior prazer de responder, porque agora eu não vou conseguir, talvez, fazer isso com todas as pessoas. Ó, Então, vamos combinar assim. Então a gente vai tentar desenvolver aqui, e aí quem tiver perguntas, deixa para no final fazer as perguntas e a gente pega uns minutinhos para poder ótimo. tirar dúvidas. Isso. Beijo, mãe, te amo. Enfim, no começo, Dri, eu trabalhava muito com o corpo. Eu trabalhei com massagem, como eu te falei. Né? Eu trabalhei com massagem quase 16 anos. Então, o meu trabalho era uma leitura corporal. Inclusive, quem conhece, eu fiz também curso da Nereida. A Nereida é uma das mais famosas no mundo desse tipo de trabalho. Linguagem corporal. Então, o meu trabalho era muito essa coisa da massagem com essa coisa de liberação de emoção do corpo. E eu lembro que, como eu trabalhei muitos anos em muitas técnicas diferentes, eu conseguia fazer uma leitura de que tipo de emoção estava presa no corpo. E eu dava esse feedback para o cliente no final. Ele ficava assim, para o paciente, ele falava assim, mas como que você sabe? E era uma coisa quase intuitiva, assim. Óbvio que existe lugares do corpo onde que certas emoções são travadas, localizadas. Isso é um estudo. Quem tiver Sim, curiosidade, procura Nereida, o trabalho dela, que é um dos mais fantásticos que tem. fantástico. Então, meu trabalho começou assim. E aí ele depois passou para meditação. Então, comecei com trabalho com massagem, com leitura corporal, aí eu passei para meditação. E aí, nos Estados Unidos, como eu queria agregar muita técnica, muita coisa que eu aprendi, porque eu fiz curso de Enneagrama, que é estudo da personalidade, eu fiz curso de hipnose,
Então, assim, eu tentei pegar todos esses conhecimentos Numerologia. também, só que isso é uma coisa que eu nem falo tanto, isso é bem à parte. Isso é uma coisa mais minha, assim. Mas, enfim, eu comecei a trazer essas ferramentas todas para o comportamento humano, que a mente sempre foi minha grande paixão. Apesar de eu ter trabalhado com o corpo durante muito tempo, eu sou fascinada com o poder da mente, a capacidade que a nossa mente tem de criar, de destruir, de recriar, de inventar, de renascer, enfim. Então, eu tentei trazer um pouco, foi fazendo essa mudança do corpo para a meditação, para essa coisa do mais interno, de associar, de acessar. E aí eu peguei a comportamental, que o americano é muito forte na cognitivo comportamental, e trouxe essas ferramentas todas para ajudar as pessoas a terem quebras de padrões de comportamento para ter melhor qualidade de vida. Então, hoje em dia, eu estou nesse lugar, assim. Não, e Entendeu? é engraçado que hoje em dia você está nesse lugar e é um lugar que está todo mundo buscando ao mesmo tempo, porque não é só o entendimento a Não, nível intelectual, não. não, não, Entendeu? Porque você não não, consegue trabalhar só o intelectual, porque a mente não. mente, né? Sim, Então todo sim. mundo hoje em dia está buscando esse global, né? E você, acho que você encaixou tudo. Eu amo o seu trabalho. Ai, obrigada. Eu também amo o seu. Eu também amo o seu. A gente vai Que, junto. aliás, não, que, aliás, pegando esse gancho, eu acho que também muita gente conhece o trabalho da Adriana. Quem não conhece, fica sabendo. Assim, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu procurei a Adriana, eu engordei muito lá fora e criei várias couraças, que a gordura não deixa de ser proteções e couraças. Isso foi um trabalho interno muito intenso que eu fiz, e a Adriana me ajudou muito nisso, assim, porque a Adriana tem uma consciência corporal muito forte, você é muito centrada, você é muito dedicada, eu vejo muito isso, isso me ajudou muito. Então, Dri, eu já te falei isso, assim, eu tinha alguns bloqueios em certas regiões que eu não tinha consciência da profundidade deles. E o trabalho com você, não só do Pilates, mas dessa consciência através da dança, porque não sei se vocês sabem, a Adriana é campeã mundial de Zouk, viu, gente? Dançarina importantíssima, chiquérrima. E eu amo a dança. E eu procurei a dança por me dar prazer. Sim. Então, uma coisa também que eu falo muito, assim, tem que ser prazeroso, sabe? Porque senão fica difícil. Tem que ter um pouco, sabe, dessa busca desse prazer, porque senão fica muito doído. Sim. Então, a dança foi meu caminho para chegar ao assim, a quebrar as minhas couraças, os meus bloqueios emocionais que o meu corpo criou ao longo dos anos. E que eu fui perdendo um pouco dessa conexão, porque eu comecei a trabalhar outras coisas nos Estados Unidos e a gente mora fora, sozinho, a gente começa a criar muitas armaduras de proteção. Para E a ver isso Adri me como ajudou, e você me ajudou a descascar isso, né? E através foi. da dança, que eu amo dançar, então para mim foi o prato cheio, assim. Não, e é legal você falar isso porque realmente a dança, através da dança, mas eu não sei se todos os profissionais, mas pelo menos eu conheço bons profissionais que a gente consegue fazer uma leitura também da pessoa, sabendo aonde estão algumas couraças ali, e através de uma forma lúdica ou de uma forma Uhum, consciente, né, trazendo a consciência para a pessoa, para ela poder liberar aquilo dali, né, e deixar fluir. Né? A uhum. palavra é essa. Às vezes ela cria consciência e melhora. Ou às vezes você usa do lúdico e de repente a pessoa já mudou, sem passar pelo consciente dela, ela já expressa Não, outra Dri, coisa. quantas vezes você teve que vendar os meus olhos? Você lembra disso? Você Sim, teve que claro. vendar os meus olhos para eu fazer um movimento de dança, para eu sair do controle, de querer controlar o movimento para eu acessar. Você lembra disso? Dos Sim. bloqueios, onde estavam minhas travas. Então, assim, foi muito interessante isso, que foi um trabalho de autoconhecimento, né, também. Não deixou de ser, total. Autoconhecimento e consciência corporal. E Corporal. chegamos aí numa pergunta. Então, a gente falou um pouco de linguagem corporal e as emoções. Se isso realmente existe. Existe, né? A gente viu Existe. que tem as couraças que a gente cria, né? Às vezes rigidez também, no seu caso, o quadril também, eu lembro que Uhum, o quadril a uhum. gente está trabalhando ele até hoje. Até E hoje. agora Uhum. a gente trabalhou primeiro com a dança, agora nós entramos com o Pilates e o Pilates também está conseguindo aprofundar um pouquinho mais. Tá bem Muito, legal. muito, muito.
né? Essa E questão do alongamento, eu até queria te falar, Adri, a questão do alongamento, esse é um feedback legal para você, assim. Como eu estava um tempo sem malhar por causa da pandemia, estava quieta, e quando eu comecei a fazer o Med Pilates com você, em casa, mesmo que seja virtual, eu não descartei a importância, eu consegui ver a importância, porque as pessoas falam assim, mas eu queria tanto pessoalmente, mas online não é a mesma coisa. E tem sido maravilhoso para mim, espetacular, assim. E essa coisa do alongamento, de acordar os músculos, né? Assim, eu vejo, quando eu vou fazendo o movimento, eu sinto o meu corpo respirar, parece que a minha musculatura está respirando. Essa coisa do alongar, de criar espaço. Né? O alongamento, ele cria um espaço, né, dentro da gente. então, o próprio yoga já fala que esses alinhamentos, esses alongamentos, eles reequilibram os chakras, né? Uhum, uhum. Totalmente. E eu comecei a perceber, assim, essa fluidez, né? Porque o corpo, ele nasceu para fazer movimento. A gente está muito parado, hoje em dia a gente anda pouco, a gente fica muito sentado. Eu trabalho sentado o dia inteiro, então, assim, para o meu quadril, que já tinha um problema de quadril, piorou muito, porque dessa coisa de eu não ficar em pé, de eu não andar. Porque quando eu estou no consultório, eu levanto, eu vou ali e volto. Agora, eu estou o tempo inteiro em casa sentada, isso me dificultou muito. Então, esses alongamentos, eu percebi, assim, essa abertura, sabe? Esse respirar. E eu fico vendo, assim, que não tem como a gente não evoluir e ter uma consciência sem respirar, assim. Sem essa respiração, não só dessa respiração consciente, mas do músculo, sabe? A gente sentir essa abertura. Isso é fantástico. Fantástico. Eu É. queria te agradecer muito esse trabalho, que tem sido de um grande valia para mim, Adri, E muito. você falou uma coisa que é muito interessante, eu que agradeço. Porque essa questão das aulas online, eu estou gostando muito dessa questão online, porque o online faz a pessoa criar consciência corporal. Porque Uhum, existem pessoas sinestésicas, visuais, né? A sinestésica ela ainda uhum. sofre um pouco mais, mas a visual, a auditiva, ela trabalha também isso muito nas aulas online. E vai criando a consciência corporal pelo comando de voz e pela visualização do professor ali do outro lado. Nisso, eu acho assim, o que eu tenho visto, tanto com o trabalho de dança como de pilates, é uma evolução gigantesca a nível de Eu estou impressionada. autoconhecimento Uhum, e de consciência corporal. uhum. Agora vamos E, Adri, lá. Qual... você me fez a pergunta. A consciência corporal, ela está dentro do autoconhecimento. O autoconhecimento que eu percebo hoje as pessoas têm que ter essa curiosidade, sabe? As pessoas não têm essa curiosidade de se Uhum. perguntar, espera aí, eu estou bem? Como é que está meu corpo hoje? Onde que está tenso? Sabe, eu no começo desse trabalho, Dri, eu colocava alarme no meu celular durante o dia para apitar assim, tá consciente? Aí só apitava assim, tum, tá consciente? Aí aquele segundo que eu olhava, eu já parava assim, gente, como é que tá meu corpo? Mas está Eu já consciente para dava melhorar aquela. a postura? Isso, era sempre eu criei um alarmezinho que chamava Está consciente? Para eu poder voltar para esse lugar e me perguntar assim: tá tudo bem comigo? Eu estou bem? Como é que está meu corpo? Eu estou respirando? Nem que fosse Perfeito, para que respirar, sabe? 3 perfeito. respirações, abrindo o diafragma, aquela respiração do yoga, né? Uhum. Então, assim, nem que fosse para aquilo. Então, isso, as pessoas, assim, hoje a gente vive no piloto automático, esse é um grande problema. A gente acorda, toma café, sai para trabalhar, aí volta, almoça. Tarana. Então, assim, as pessoas não param. Falam assim, gente, eu estou feliz, eu estou bem, o que está acontecendo comigo? O que é que eu estou sentindo? Então, esse processo de questionamento ele é fundamental para o autoconhecimento e para a consciência corporal. Porque como é que você vai ter consciência se você não observa? Isso mesmo. Você, E é você estar tem que no se tornar um presente, né? Porque observador. se você está sempre pensando, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, você está no futuro. Você tá. A Exatamente. ansiedade, ela sobe muito. A gente vai entrar nesse Então, tema. é isso aí. Toda ansiedade está ligada a um futuro e toda angústia está ligada a um passado. No momento presente, a chance de estar acontecendo alguma coisa é zero. Você está aqui vivo, você está bem. É só você estar presente. Entendeu? Sentiu angústia, você pode saber que você está pensando em alguma coisa do passado. Teve ansiedade, você está preocupado com alguma coisa do futuro. E aí, na hora que Entendeu? você para no presente, você
Nossa, não parei para perceber o sol, Tá não tudo parei para bem, exatamente, tá tudo bem, tá tudo ok, né? Tá tudo ok. perceber o corpo. Essa e aí, Dri, olha uma coisa interessante que eu fiz um curso com, chama Thich Nhat Hanh, é um monge vietnamita, ele é tipo um Dalai Lama, só que ele é do Vietnã. Ele Uhum. é assim o topo da linha dos monges vietnamitas. Ele chama Thich Nhat Hanh. E ele tinha um centro em San Diego, do lado onde eu morava, e eu fazia alguns cursos com ele, que ele chamava assim, Meditação em Ação. Porque isso é uma coisa que eu nunca conversei com você, eu acho que eu nunca falei com você isso não. Legal. E qual era o trabalho dele? O trabalho dele era ensinar que você podia meditar em movimento. Existe um processo meditativo em movimento. E como é que é esse processo? Esse processo é você estar consciente dos seus movimentos. Toda vez que você está consciente do seu movimento, você está Olha os pilates meditando. aí. Exatamente. E aí, porque o que é meditar? É estar presente Presente. no E momento nunca presente. distraído. Exatamente. Então, se você está presente no seu movimento, um beijo, Patrícia, saudades, querida. Se você está presente no momento presente, você está em meditação. Ó, nunca soube Então, que o Tiana Pilates. dança. Regina falando. Dança muito. Nossa. Então, não sei se você sabe também disso, Dri, na musculação, já tem uma pesquisa que eu sei da musculação, mas provavelmente serve para qualquer coisa. É, Se você está a, a, consciente do movimento, você tem muito mais retorno, muito mais resultado. 25%, você desenvolve sua musculatura 25% mais do que Sim. se você não tiver consciente. Então, gente, vocês estão ouvindo, quem faz ginástica escutando música, distraído, não é tão positivo, entendeu? Você tem que estar concentrado no músculo. E ele vai É, desenvolver muito mais e você vai estar meditando. é 100% Entendeu? presente. Isso serve para tudo, não só musculação, como as aulas coletivas, como aula de dança, Desculpa, eu tô rindo, que as pilates pessoas estão aqui presente. falando da dança, que eu remeleixo muito bem, que eu sacudo muito bem. É, mas ela Então, samba aqui que muito no pé. Porém, o quadril dela ainda não tá 100% solto. Imagina o dia que tiver. ninguém me segura. Não é? É verdade. A gente sempre falou disso. Então vamos lá. Tem uma frase, acho que Sempre. eu coloquei essa frase aqui no meu e-book que eu lancei agora de Médio Pilates, né? Aspectos emocionais também colaboram. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Aspectos emocionais também colaboram para uma coluna tensionada. Um quadro depressivo, por exemplo, pode provocar muitas dores no corpo. Alerta um ortopedista. O que a gente pode falar? A gente já começou a falar disso um pouco. Sim, quer dizer, quando você para e pensar, a coluna é o eixo, né? Ela é um eixo, ele é um centro de força. A depressão, ela é uma doença, né? É muito claro falar isso de uma forma muito clara, que isso não é frescura, não é bobagem. A depressão ela é diferente de uma tristeza. Isso mesmo, Renata, arruma mesmo. Essa é a consciência da postura. Parabéns. O que acontece? A depressão, ela não é diferente de uma tristeza. A tristeza, ela é sazonal, ela passa, a gente tem, é normal. É normal termos tristeza, é normal termos melancolia. O grande problema, Adri, que hoje também eu percebi, da indústria da felicidade, é essa coisa da gente não poder nunca se entristecer, nunca estar mal, nunca estar chateado, nunca estar frustrado. Isso não existe. É muito importante a gente aceitar os momentos que a gente passa na vida, que existem lutos, existem dificuldades, existem fases da vida que são dificílimas. O problema não é a tristeza, o problema é quanto tempo essa tristeza dura. Então a questão é do tempo, a intensidade e o tempo. Então é muito importante todo mundo entender que isso faz parte. Entretanto, se perceber que está perdurando muito tempo, a depressão ela vai congelando, ela te congela. Ela vai te prendendo, ela vai te amarrando de De uma certa maneira, enrijecendo, né? te enrijecendo, te engessando Injeção. literalmente. Né? Então é a mesma coisa de uma água parada, né? A água ela foi feita para fluir. É o nosso É corpo, o é a nossa nosso corpo. energia.
ela tem que estar fluindo. Se existe um bloqueio, a água vai ficando parada. O que acontece com uma água parada? Ela apodrece, né? Ela dá verme, ela vai dando lodo, milhões de coisas. Então, o nosso corpo é igual. Nosso corpo é Então, 70% água. a depressão, se a gente não é tratado, não é olhado, ela vem enrijecendo. E são alguns pontos específicos que as nossas emoções prendem mais, que normalmente é a cervical, a torácica, sim, o abdômen, o plexo solar, que tem a ver com o diafragma, o abdômen, o quadril, né, que tem a região. Então, essas regiões são as regiões estruturais, assim, tem joelho, tem o pé também, mas essas são, assim, onde que seguram mais as questões. Então, a depressão, se você vai congelando, enrijecendo, a sua coluna, tudo que eu acabei de falar é alinhado na coluna, cervical, torácica, lombar. Além de terminações nervosas que a gente tem na coluna inteira, que está ligado ao sistema também nervoso, né? Então, se a pessoa não está bem emocionalmente... Então, assim, dor é o primeiro aviso. O que está acontecendo? O que eu estou passando? O que eu estou sentindo esses dias? O que aconteceu comigo? Né? Aonde que tá? É a primeira coisa acender a luzinha. E aí volta para a consciência do trabalho. E é interessante você falar isso, porque no dia a dia, hoje em dia, com tanta pressa, com tanta cobrança, com tanta tarefa que a gente tem, às vezes a gente não sente ou a gente deixa passar despercebido algumas emoções por não ter tempo para poder trabalhar elas. Né? E é aí que o nosso corpo vai criando essas couraças, vai criando essas dores, criando essas enxaquecas, para mostrar para a pessoa que alguma coisa está acontecendo ali e ela não deu uma devida atenção, né? Ou ela teve algum sentimento e não expressou. Que ótimo, Henrique. Tem aqui um grande amigo meu que está me assistindo, estou muito feliz, feliz. Que legal. Importante estar me assistindo. Tem bastante Obrigada, gente. Henrique. Obrigada, gente, também pela presença. Aí, Tissa, eu tava falando dessa questão que se a gente não dá atenção no dia a dia para essas emoções, o corpo ele vai falar de alguma forma, né? E aí, se isso vai passando durante muito tempo, em vez do corpo, a gente vai adoecendo os órgãos, né? E aí vão vindo câncer ou outras doenças mais. Por isso que tem que dar uma atenção para isso. E você estava falando do corpo, é bem interessante, toda vez que eu estou dando aula, eu falo para o pessoal assim, ó, vamos lubrificar essas articulações aí. Ou seja, deixa a energia parada, sair, vamos lubrificar e voltar a movimentar. Porque movimento mesmo libera. Além de questão de liberar endorfina, entendeu? Liberar outros hormônios que também te ajudam a... Agora, você falou isso, Dri, é o seguinte, é muito importante, assim, a gente às vezes não consegue fazer isso sozinho. Você vê quantos anos eu trabalhei, estudei isso, e tem certas coisas que eu precisei de você. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter a humildade de entender que a gente não dá conta de tudo, sabe? A gente não consegue trabalhar tudo sozinho. A gente precisa de um outro olhar e de um outro cuidado, sabe? Então, assim, quando sentir dor, é sempre um aviso, se pergunta. Se não der conta, busca a consciência, entender isso, buscar ajuda para curar isso. O ser humano, assim, infelizmente, a gente tem um processo meio... Freud chamava de pulsão de morte. O que significa isso? Ele falava que o ser humano, muitas vezes, ele tem um impulso de negar as próprias coisas e deixar aquilo apodrecendo, assim, aquilo adoecendo, e não tratar daquilo. Então, ele chamava, tem a pulsão de vida e tem a pulsão de morte. A pulsão de morte é esse boicote, essa negligência, esse desleixo que a gente fala assim, depois eu vejo, não, agora estou muito cansada, depois a gente vai deixando, e isso vai escalonando até realmente ser um processo de doença, da doença. Né? Então, assim, a gente está o tempo inteiro se olhando e se percebendo no sentido de amoroso, de se cuidar mesmo, de amor próprio, porque isso é amor próprio. Isso é um cuidado próprio, né, que a gente tem que ter. Então, assim, se não está dando conta sozinho, busca ajuda, procura. Tiziana, eu não tenho condição. Hoje em dia tem tanta coisa na internet assim, que você pode ter acesso. Tudo hoje em dia é negociável. Você pode fazer uma troca, você pode conversar com alguém. Então, assim, muita gente fala assim, Tiziana, eu não queria fazer o seu trabalho porque eu não sei se eu posso. Conversa, Tiziana, você tem condição? Você pode fazer? O que você pode fazer? Vamos trocar?
Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu nunca neguei nada. Sim. Porque, primeiro, que eu amo fazer o que eu faço. Eu não faço só por Às dinheiro, eu vezes só faço. falta um tempinho, né? Mas a gente consegue reorganizar a agenda. É que eu tô te falando, mas assim, é tudo uma questão de conversar. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que buscar, elas não têm que se limitar, "Ah, não posso por causa disso, eu não quero, Claro, porque isso claro. acaba se boicotando, Sim. né, Dri? Então, assim, eu Não, busquei sua ajuda, porque eu, foi. com todo o conhecimento que eu tenho, eu não conseguia acessar algumas coisas. É. É humano, é ok, Não, e é, né? é justamente, isso é ser humano, né? Aham, isso é exatamente ser ser Buscar humano, a gente ajuda não não dá é conta vergonha de tudo. nenhuma. É. E, E a gente não dá conta de tudo, a gente não dá. não, literalmente não. Uhum. Literalmente não. E, às vezes o nosso próprio inconsciente cria alguns bloqueios que você não consegue enxergar, né? É isso E aí, aí é na exatamente. ajuda do outro que você vai Na conseguir olhar de verdade, fora. o ego não te deixa enxergar tudo. Porque o ego, ele tem a ver com a nossa personalidade. Então, o ego, ele não quer dar o braço a torcer, ele é vaidoso, entendeu? Ele é orgulhoso, então ele não admite ter falhas. Então, o tempo inteiro, eu brinco e falo assim, a gente tem Sabe aquele ponto cego do espelho retrovisor, que a gente às vezes não consegue ver o carro que está ultrapassando aqui? Tem um ponto cego no espelho retrovisor que a gente não consegue ver o carro. Uhum. Nós temos esse ponto cego. A gente não consegue olhar para tudo dentro da gente. Sim. A não ser que a gente seja iluminado. Que a gente medite 24 horas, que não é o caso. Não somos Então, Budas a ainda. gente... Pois é. Oi, Beth, que bom que você está aqui, querida. Que prazer. A gente precisa de um olhar de fora, do outro, para nos ajudar a se ver. Eu vou fazer uma pergunta para você interessante, que eu acho que eu nunca te fiz essa pergunta. Você numa ilha, sozinha, você é um coqueiro, não tem mais nada nessa ilha, você saberia quem você é? Não. Pois é, como é que você sabe como é que você sabe que você é egoísta? Como é que você sabe que você é amorosa? Como é que você sabe que você é É caridosa? impossível, eu Como é tô que você... sozinha numa ilha, entendeu? Eu vou estar ali dentro, não vou estar me vendo de fora, não vou ter referência. Pois é, a gente só se conhece através do outro. É o espelho, né? Às Só vezes. através das relações, só através das relações que a gente se conhece. Então eu sei que eu sou amorosa porque eu transmito amor e recebo. Eu sei que eu sou egoísta porque alguém fala para mim assim, você está sendo egoísta. Eu sei que eu sou caridosa porque eu faço caridade e alguém está me dando esse feedback. Perfeito. Exatamente, é o espelho, é isso aí, Paulo. Entendeu? É isso. Então, você não tem como se conhecer se não for através do outro. Então, a gente precisa do outro. O ser humano não é uma ilha. A gente Com precisa desse outro. certeza. E dessa troca, entendeu? Sua, minha, desses trabalhos, dessas descobertas. É, e aí até a próxima pergunta ela praticamente está respondida, né? Como que a gente pode melhorar essa consciência, esse autoconhecimento? Como que a gente pode melhorar a minha consciência corporal e, consequentemente, o autoconhecimento? Nós citamos aqui a dança, citamos o Pilates, que é o que a gente tem que trabalhar, a própria terapia, a gente precisa do outro, o movimento, enfim, tem várias técnicas, né? Aí cada um Ah, e eu procura. posso dar outra dica? Que você acabou de falar da dança. Tem outra dica para dar. Isso foi eu, tá, gente? Isso é minha experiência e que eu indico para alguns pacientes e eles adoram também. A dança, ela trabalha muito a questão do feminino. E nós, mulheres, hoje, estamos precisadíssimas de trabalhar essa questão do feminino. Porque a gente virou guerreira, a gente tem que sustentar a casa, batalhar, criar filho, tratar milhões de afazeres, a gente foi perdendo essa coisa do receber, do ser, do ser cuidada. Nós mulheres viramos máquinas, né? Potências. E a dança, ela trabalha demais essa questão do feminino. Dessa coisa de trabalhar a sua sensualidade, o seu corpo, o receber, o deixar ser guiado, né? Porque a mulher, se ela não se deixar ser guiada, ela não dança. Você aprendeu isso? Eu aprendi muito bem isso. Então, assim, algumas pacientes assim que são mulheres muito poderosas, quando eu indico dança de salão, eu falo assim, vai fazer, porque a gente precisa de aprender a ser guiada, a gente precisa deixar o outro nos levar e a gente aprender a seguir. E o deixar ser guiada não é perder o controle.
Pelo Não é o perder o contrário, controle. porque a Exatamente. dança é uma relação de 50%, entendeu? É isso aí. Mas assim, uma dica para as mulheres aí, a dança, ela mexeu muito, ela me fez descobrir também essa coisa do let it go, né? Do deixar, do entregar, de deixar ser conduzida, e isso não significar perder o controle ou não estar por cima da história. Então, assim, foi um movimento muito interessante, muito bacana, que eu indico muito para as mulheres hoje em dia, que eu acho que é um trabalho fantástico. E você, Perfeito. Dri, é mestre nisso. Você é muito boa nisso. Eu Muito. amo, Aliás, né? em tudo que Eu você faz, eu amo. sei. Eu amo dançar, eu amo consciência corporal e eu amo ver a transformação nas pessoas. Isso pra mim é o que me deixa mais feliz. Uhum. Entendeu? Na hora que eu pego uma pessoa, que eu vou fazendo aquela leitura toda, a gente vai trabalhando e depois na hora que você vê o resultado, é a coisa mais linda do Não, mundo. Eu me sinto gente. super realizada. Entendeu? Em cada aluno. E é isso. Tem o trabalho da dança a dois, né? Que é interessante, principalmente para as mulheres super poderosas, né? O seu Sim, caso. que é E o interessantíssimo. empoderamento feminino também, para as mulheres que são casadas, que sentiram que foram perdendo a sensualidade, a feminilidade, que é uma dança individual, mas é um resgate da essência da pessoa, do empoderamento. A dança Uhum. realmente é transformadora. Sim. Sim, façam dança. Eles Né? façam dança. Ó, Tereza, um teve beijo, alguém que querida. comentou aí que outras atividades, tudo que gera movimento, você tem que buscar aquilo que tem afinidade com você. O yoga também traz muita conexão. A gente tem falado bastante da dança do Pilates aqui, mas tem várias atividades que o movimento ele vai te trazer ter uma consciência. O yoga é um deles. E o Pilates, para quem Também. não sabe, o método Pilates ele foi muito inspirado no yoga também. É uma das Sim, atividades. sim. Então, vamos continuar que o nosso tempo está correndo aqui. Tá, nós Vamos temos já lá. 40 minutos já se passaram, você vê, né? Não, nós já falamos um pouco de Pilates, dança no tratamento de problemas emocionais. A gente já falou da ansiedade, da depressão. A fobia social eu coloquei aqui e a autocobrança. Tissa, porque isso a gente vê muitas pessoas se cobrando perfeccionismo. Ou eu tenho que, e aí chega uma hora que trava, que bloqueia. O que a gente pode falar disso emocionalmente? A primeira coisa que eu falei, que eu já tinha até mencionei por alto, a gente não tem que nada. Virou uma indústria, porque nós mulheres, hoje em dia, temos que ser poderosas, produtivas, lindas, gostosas, bem-sucedidas, corpo, assim, corpo maravilhoso, tudo, né? A gente tem que conseguir fazer tudo. E virou essa cobrança incessante. Então, não tem como a gente não travar. Então, hoje em dia, eu acho que aceitar os limites, aceitar o não dar conta, reconhecer, sabe? Reconhecer que nós somos seres humanos e a gente não tem que dar conta. E aquilo, pedir ajuda. Não dando conta, pede ajuda. Para. Né? Essa coisa do ócio, tem a coisa do ócio criativo, do parar. Né? O parar, essa coisa de parar de correr, essa coisa de. Gente, respiração. A gente tem que aprender a respirar algumas vezes no dia, sabe? Parar e dar 3 respiradas. Sabe, sintonizar com a luz divina, sabe, com o eu superior, com o nosso eu interior, nos acolher Distanciamento. mais, isso, nos aceitar mais, nos acolher, relaxar, confiar, porque essa coisa de tem que, assim, eu sou uma pessoa que tem muita fé, e eu acho que a fé nesse sentido ajuda muito, sabe, eu confio e acredito muito, então eu acho que isso me traz uma paz, sabe, muito grande. Então, eu acho que as pessoas que se cobram demais, elas têm que começar sabe, a diminuir um pouco e, sabe, acreditar um pouco mais nelas, confiar que tudo vai estar ok. Não é ficar sentado no sofá esperando. Fazer o seu melhor. Fazer o seu melhor. E entender que o seu melhor hoje é 6. Amanhã o seu melhor pode ser 9, 10. Tem dia que o seu melhor vai ser 2. Entendeu, Dri? Porque essa medida do melhor, a gente acha que tem que sempre fazer 10. Não, tem dia que o meu Não tem 10 como. é 8. É 8, porque É o é o próprio máximo que eu consigo eletrocardiograma, dar. né? A gente tem altos e baixos, isso é a vida. Entendeu? Então, essa aceitação que o seu melhor
não é o melhor que você gostaria, é ok também. O importante é a sua consciência tranquila que você fez seu melhor. Então, essa autocobrança virou uma coisa insana. Virou insano. É insano. Não tem como. Tem tanta patologia hoje, tem tanta doença hoje, que as pessoas não dormem mais, não silenciam mais, não se aquietam mais, entendeu? Não tem mais paz, porque é sempre... Agora, né, nessa época da pandemia, o que eu falo demais? Existe uma incerteza muito grande de tudo. As pessoas estão com medo, as pessoas estão ansiosas, elas estão angustiadas, elas não sabem o que pode acontecer. Se a gente não voltar para dentro, Perfeitamente. se a gente não voltar para dentro, a gente não dá conta. É isso mesmo, TT, respirar é tudo. É tudo. E esse voltar tem a ver com essa coisa do respirar, de você conectar com o seu divino. Todos nós somos seres de luz. Todos nós somos seres abençoados. Todos nós estamos aqui por uma missão. E a gente está cumprindo ela. Cada um dentro do seu ritmo, do seu limite. O importante é sempre, sempre você acreditar. Ô, Tis, eu tô rindo aqui, porque o seu pai tá mandando vários recados aqui na live. Ele falou que você eu puxei ele? Tá bom. Pai, eu já te falei, quando eu crescer, quero ser igualzinho a você. Ele falou que sua luz é muito radiante, que bonitinho. Ela é mesmo, é muito iluminada. Deve ser igual o pai. Rita, minha amiga. Igual o pai, você igual o pai, igual a mãe. Igual o pai, igual a mãe. A gente tem metade dos dois, então. 50% de cada. É isso aí. Eu tô vendo vários amigos mandando um beijo. Um beijo para todos vocês, Rita, minha querida, e Dérica. Um grande prazer com vocês aqui. 2 minutinhos a gente entra. 2 minutos não, já vai entrar para as perguntas agora, praticamente. Então, quem tiver perguntas para ti, se quiser, pode ir colocando aqui agora que a gente vai abrir aí para as perguntas. Tá? Então, a gente falou dos problemas emocionais. Fobia social. Você acha? Olha, a dança, ela pode ajudar muito, mas a fobia social, dependendo do nível e do grau que ela está, é só com medicação mesmo. É difícil eu falar, porque cada pessoa é uma pessoa. Mas assim, a dança é uma coisa que ajuda muito, porque a dança tem essa coisa do contato, tem essa coisa da entrega ali, isso vai ajudando muito a quebrar essas barreiras para que a pessoa consiga a trabalhar melhor essa ansiedade. Mas dependendo do nível que chegar, já é medicamentoso. Eu falei isso porque realmente a dança ela trabalha muito essa questão da fobia social. Pelo fato de você estar num ambiente, lógico que agora não é o momento, né, que a gente está nesse período de pandemia, mas quando você frequenta o ambiente da dança de salão, você está em contato com várias pessoas diferentes, né, de vários gêneros e tudo. Quando você está dançando a dois, essa questão do contato é uma questão de confiança, de entrega, mas realmente tem que ser trabalhado com bastante ajuda, né, e cuidado, dependendo com certeza. do caso. Mas ela porque aí... Porque o que acontece? Dependendo do nível da fobia social, pode ser acionado alguns traumas assim, no processo dali de estar se abrindo. Então, assim, eu tem que ser com cuidado, porque o momento de abrir tem que estar num ambiente seguro, a pessoa tem que se sentir segura, tem que se sentir, porque senão ela pode acionar pânicos, assim, entendeu? Às aí vezes pode vir começar, em vez de começar numa turma cheia, começar com uma aula particular, mas apresentando um ambiente. Perfeito. Né? Porque ela vai se abrindo, vai ganhando confiança naquele profissional ali, e depois esse próprio profissional pode ir direcionando ela para se sentir mais à vontade, é isso aí. conhecer mais pessoas. É isso mesmo. Eu acho que o mais importante, Dri, de tudo, é a gente respeitar os nossos limites e as nossas condições. De novo, eu volto no autocuidado, nessa reflexão, dessa preservação, de se cuidar e de estar atento. Sim. Entendeu? Entendi. Eu acho que assumir riscos, eles têm que ser riscos, dentro de psicopatologias, tem que ser riscos cuidados, assim, entendeu? Assim, com uma certa preservação, porque senão você pode, né,
passar para outro lugar. Certíssimo. Vamos lá. E qual que é a mensagem que você vai deixar para o tema da live de hoje? O tema: consciência corporal e desbloqueios emocionais. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que as pessoas entendessem que o que não é processado mentalmente, o que a gente não dá conta de trabalhar emocionalmente e mentalmente, isso vai ser guardado no corpo. Então, assim, ou até na própria mente, que eventualmente vai para o corpo. Mas então, assim, prestar atenção em coisas que a gente está passando, dificuldades e problemas, começa a se observar e ver se você não está dando conta de elaborar aquilo. Como é que você está lidando com aquilo? Se você não tiver alguma ajuda, de alguma maneira, aquilo vai ser guardado no corpo. Então, é muito importante que as pessoas entendam que a gente não vai dar conta de tudo, mas a autoconsciência é o primeiro passo. Nem que você respire e saia para dar uma caminhada, por exemplo. Eu costumo falar o seguinte, a gente não pira no corpo. A gente não enlouquece no corpo, a gente enlouquece na cabeça. Então, gente, a mensagem é o seguinte, a cabeça está enlouquecendo, vai para o corpo. Porque você saindo daqui... Então, o que eu quero dizer ir por corpo? Fazer uma caminhada, ou andar de bicicleta, ou correr, nadar, que seja atividade, pular corda dentro de casa, desce, sai da cabeça. De fazer, que traga prazer para ela. Exatamente. Sai daqui e vai para o corpo. Ninguém pira no corpo, a gente pira na cabeça. Então, o corpo é uma ótima saída para as confusões mentais, para os estresses emocionais, para as questões que a gente não está dando conta e não tem ajuda naquele momento. Sim. Nós, mulheres, a gente precisa muito de falar para processar. O homem não precisa tanto, mas nós, mulheres, a gente tem essa necessidade da fala, para que a gente processe. Só que nem sempre a gente consegue um amigo, um terapeuta. Então, se a gente não teve com quem falar, vai para o corpo, vai andar. Vai fazer essa energia movimentar, soltar, entendeu? Liberar. Então, assim, essa é uma grande dica que eu dou. Tá pirando? A outra coisa, toda vez que tiver cabeça a mil, pensando muito, você está fazendo pouco. Então, toda fritação tem a ver com uma não ação. Isso é uma dica ótima para vocês também. Muito boa. Essa também eu acho que eu nunca te dei. Já te dei essa dica? Eu acho que não, porque eu não paro. Meu negócio é o contrário. Mas pois é. Mas toda fritação, toda vez que você estiver fritando demais, você está fazendo pouco. Tem algo que você está fazendo pouco. Total sentido. Às vezes, mesmo eu não parando no corpo, a cabeça não está parando, é porque naquele ponto naquele ponto você não está fazendo, exatamente. Não é que você não está parando em termos de... não é que você não está fazendo ginástica, andando, não. Em relação àquilo que você está fritando, você não está tomando uma ação em relação àquilo. Então, é uma dica ótima. Fritou é porque tem pouca ação. Sim. Ação direcionada, que às vezes você está direcionando que você não quer enxergar aquilo. Isso, exatamente. Exatamente isso, entendeu? Mas tem a ver com a fritação, não tem a ver com andaias de ginástica, não. Tem a ver com uma não ação ligada àquilo que você está fritando. Sim. Sim, não, total. E aí, o que vai acontecer? Se você não está conseguindo elaborar, vai fazer uma atividade física, porque aí você vai respirar, você vai tentar mentalizar, que é aquele negócio que a gente falou da meditação ativa aqui no início, né? Perceber bastante o seu corpo, tentar elaborar. Se não conseguir, ou não é nem se não conseguir, né? Procura ajuda. É isso. E assim, ao andar, sabe, Adri, também, quando eu estou fazendo uma ginástica, assim, uma caminhada ou bicicleta, se eu estou muito tensa, eu intencionalmente, eu acho que também usar a intenção é muito poderoso. Você intencionalmente, ao caminhar, fala assim, gente, que o meu corpo libere que tá preso, sabe, que ele reprocesse esse desgaste. Então, eu tenho a intenção de fazer com que o meu corpo me ajude. Então, sabe, eu tenho essa conversa assim de, eu tô ali andando, eu tô pedindo ele para poder me ajudar nisso, ele liberar naquilo, ele trabalhar. Então, a intenção, tudo que a gente bota em intenção, a gente multiplica. Então, essa conversinha interna da intenção. É um trabalho de acalmar a mente, né? De ter o amor que a gente falou, né? O amor próprio, de ter aquele cuidado com você e elaborando.
Mas para isso, Tissa, muito autoconhecimento, muita terapia. Isso eu tô falando comigo mesmo. Eu Entendeu? também comigo, mas isso é ser humano. Nós estamos falando, é humano, todos nós. É verdade. Todos nós. Você fala assim, Turminha, olha só. a fé ajuda muita gente, entendeu? A fé é uma Sim. coisa que a oração, que, assim, eu acho que a gente tem que buscar alguma coisa. Não pode fazer nada? Ore, tenha fé, acredite. Busque essa luz interna, busque essa força interna, ela está aí. Então também essa outra mensagem, todos nós somos seres de luz. Todos nós temos o nosso brilho, a nossa luz própria. Cada um de vocês é filho de Deus e nós estamos aqui para expressar o nosso melhor, expressar a nossa luz maior. É isso que eu queria falar para vocês. Ai, gente, é muito lindo, né? Como que não é apaixonada com essa mulher? Não tem como. O nosso tempo praticamente acabou, mas eu tô muito feliz e acho que todo mundo que tá aqui assistindo, os comentários aqui falando que foi uma live leve, né? E bem legal, gente, obrigada. Leve e cheia de insights dessa live, olha que legal. Obrigada, pois Fernanda. a gente pode combinar de fazer mais, Dri, porque você sabe que eu adoro falar disso. Claro, Obrigada, nós meninas. vamos. A gente pode bolar, Adri, uma série de tópicos pegando, a gente pode destrinchar alguns tópicos, assim. Até as pessoas podiam mandar sugestões pro inbox da Adriana e o meu inbox, do que vocês acharam interessante. Ana, querida, que bom que você está aqui. Soraya também, Rodrigão, seu sumido. Saudade de você. Também do Rodrigo. Nandinha, você é linda. Manda a gente sugestão, o que vocês gostariam de saber desse trabalho meu da Adriana, que a gente, né, faz junto. Manda ideias, a gente pode ir bolando uma série de coisas. Na próxima a gente inverte. Você me pergunta, tô brincando. Vamos bolar. Podemos! Preciso fechar aqui. Pediram pra gente repetir essa live. Vou repetir mesmo. Turminha, muito obrigada pela presença de todo mundo. Tissa, de coração. Muito obrigada. Eu te amo. Dri, você sabe que você é muito importante na minha vida. Todo mundo está presente, muito obrigada, tá? Vocês todos, meus amigos amados, queridos. Muito obrigada pelo prestígio por estar ouvindo. Meus clientes, meus pacientes, obrigada pelo carinho. Eu abri a estrada Manda a gravação nas lives. Agora ela gostou e nós vamos... Verdade. Gente, eu tenho maior resistência para isso. Meus pacientes, vários me pedem. Eu até hoje não fiz nada, eu tenho maior resistência. Um minutinho, preciso finalizar, Tissa, senão... Beijo. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.